Está vendo os meus alunos se divertindo com um jogo que eles criaram? Então, deixa eu te contar uma coisa. Você não faz ideia do quão rápido e fácil foi eles criarem isso aqui. E tem mais. Eu aposto que você não sabe que existem dispositivos baratos e absurdamente simples, como este ou este aqui, que permitem que a garotada programe e jogue seus próprios jogos de videogame no estilo arcade 2D. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Desde que essa placa aqui surgiu, a Microbit, também surgiram diversas plataformas e recursos educacionais em torno dela, facilitando em muito o ensino e a aprendizagem de computação, seja criando jogos, programando pequenos robôs em casa ou na escola. E talvez você ainda não saiba, e esta aqui é uma grande oportunidade, que existem dispositivos incríveis, como este que eu vou apresentar também aqui no vídeo, que permitem criar jogos incríveis, fáceis e muito divertidos. Jogos que podem inclusive ser compartilhados com amigos pelo celular ou pelos computadores, e que também podem ser instalados nesses dispositivos, os consoles de jogos educacionais. Isso porque acabou de chegar aqui para mim o Microbit MakeCode Arcade Pro, um pequeno console didático de jogos fabricado pela Electrix. Mas fique tranquilo, porque eu também vou dar uma palhinha desses outros consoles de jogos, que inclusive eu já fiz review aqui no canal, e fazer um pequeno comparativo entre eles. Mas o foco principal aqui é te mostrar como esses jogos eles são criados, as principais características deste novo dispositivo que eu acabei de receber, e por que esses dispositivos são tão legais para aprender programação. Para quem ainda não conhece, essa aqui é a plataforma MakeCode Arcade, que funciona online e lembra muito o MakeCode tradicional que a gente usa com a Microbit. Algo muito importante aqui é que tem já diversos tutoriais e mini cursos e pequenos projetos iniciantes, ou seja, você não precisa começar do zero, basta seguir alguns tutoriais básicos e vai aprender o passo a passo para começar já nos primeiros minutos fazer seus primeiros jogos. Eu vou te mostrar como é simples o código que os alunos usaram no jogo deles, que você viu aqui no começo desse vídeo. Depois eu vou te apresentar o novo console Arcade Pro, seus detalhes e suas funções. E em seguida eu vou carregar esse mesmo jogo nele para a gente testar e ver tudo funcionando na prática. Inclusive compartilhando as minhas novas descobertas, porque eu também ainda não conheço esse dispositivo e a gente vai fazer essa descoberta aqui juntos. Preparado? Então, vem comigo! Para acessarmos a plataforma MakeCode Arcade, basta a gente digitar aqui arcade.makecode.com ou procurar no navegador ali nas ferramentas de pesquisa MakeCode Arcade e os primeiros links vão ser aqui da plataforma. A coisa mais legal dessa plataforma e de todo o ambiente em volta da Microbit é que você literalmente vai aprendendo enquanto você vai se divertindo. Então você cria, se diverte e aprende. E para dar um exemplo de um projeto pronto simples, tem esse jogo aqui que é um dos primeiros que a gente faz quando começa a plataforma ou vai fazer um curso na escola. Eu não vou entrar em detalhes, mas note que eu tenho aqui já um jogo pronto e o objetivo desse personagem é simplesmente pegar fatias de pizza. E a gente consegue mover aqui o nosso personagem, o nosso herói, usando as teclas direcionais, barra de espaço e todas as demais que normalmente a gente usa para jogos online. E note como é simples, eu tenho aqui apenas dois conjuntos de blocos e são eles que comandam todo esse jogo que a gente está vendo aqui no simulador. E você nota que nada mais é do que simplesmente blocos de encaixar, como um quebra-cabeça, onde a ordem que a gente encaixa os blocos e o tipo de bloco que a gente usa vai determinar então como o nosso jogo funciona. É muito legal também, porque a gente pode pegar aqui objetos ou personagens prontos e também a gente pode desenhar os nossos próprios cenários, nossos próprios personagens e objetos do jogo. Mas o nosso jogo, aquele que você viu no começo ali do vídeo, eu vou mostrar ele, o código completo, daqui a pouco mais, porque agora a gente vai conhecer melhor o kit Arcade Pro, que eu acabei de receber aqui. Eu confesso que quando fui convidado para testar o novo Arcade Pro, antes mesmo dele ir para a loja, eu fiquei bastante animado e bem curioso. E agora que ele está aqui com a gente, chegou a hora de nós vermos então o que vem na caixa. Inclusive para você que ainda não viu os outros vídeos, vou passar aqui uma palhinha e alguns pequenos detalhes comparativos. Uau! Que isso? Nossa, olha que grata surpresa. Ganhei um presente, gente. Ah, que mimo legal. Bem, mas o que a gente quer ver tá aqui, ó. É uma caixa bem menor, mas
Não é o tamanho que vai dizer muita coisa, né? Gente, veio mais coisa aqui na caixa. Isso aqui era uma necessidade que eu tinha de reparo. E veio esse presente aqui, mas como não é objeto do vídeo, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso, me perguntem nos comentários, tá? Chegou a hora da verdade, então, e vamos descobrir o que vem no Arcade Pro Kit. Abrindo aqui o nosso blister. Lembra como é que abre isso? Aí aqui. Ok, a tampa é aqui. Vamos abrir com cuidado. Proteção na embalagem para vibrações. Cabinho USB tipo C. Ah, olha só, tem um cordãozinho. Então dá pra gente amarrar ele no pulso para não cair fácil da mão. Um pequeno manualzinho aqui, com algumas instruções, links para a gente acessar os tutoriais, para não começar do zero totalmente. Vamos ver. Eu vou ter que rasgar essa embalagem pra gente ver como ele é por dentro. Preparado? Olha só, que coisa mais linda. Essa cor azul viva, turquesa. Que lindo. Você consegue ter uma noção do tamanho aqui. E olha só o que legal. Tá vendo esses pequenos buracos aqui? A gente pode conectar peças do tipo Lego aqui neles. Então, quer dizer, a gente pode montar umas estruturas usando a própria carcaça, então, do nosso Arcade Pro. E agora eu ainda estou mais animado para ver o nosso primeiro jogo rodando aqui dentro. Antes então de eu gravar o jogo aqui para a gente testar, algumas informações importantes. Esse cabo USB tipo C, ele na verdade, ele é para fazer o carregamento aqui do console. Eu vou conectar ele aqui e vou conectar então em alguma base de carregador de celular que eu tenho em casa de 5 volts e eu vou conseguir fazer o carregamento da bateria. Para nós gravarmos o código na Microbit, ela já tem um cabo especial, né? Um cabo que geralmente vem com ela quando a gente compra. E esse cabo, ele é micro USB. Então, para gravar o código, a gente grava direto na Microbit, inclusive ela pode estar fora daqui. E para carregar, a gente usa essa porta USB tipo C. Agora eu vou mostrar qual é o programa que a gente está usando para fazer o jogo de batalha espacial. E já vou gravar aqui na placa para a gente ver então o console funcionando. E agora nós vamos ver então o código do nosso joguinho de nave espacial. Você vai notar que ele não aumenta tanto assim em complexidade. Todo esse conhecimento para criar esses blocos a gente vai aprendendo aqui conforme vai fazendo os tutoriais básicos da plataforma. E o nosso jogo ele tem apenas 5 conjuntos de blocos. Aqui a gente pode ver a parte que comanda o botão de tiro. Aqui a gente pode ver a interação ali dos objetos com o cenário, ou seja, nossos inimigos. Aqui tem as configurações iniciais, inclusive a nossa navezinha, né? Que eu não criei uma, acabei pegando um aviãozinho pronto aqui. E esses outros blocos são de interação de como é que um personagem ele lida então com os objetos na tela. E para a gente colocar então esse código para rodar no nosso Arcade Pro é bem simples. A gente vem aqui nesse menu inicialmente para escolher o hardware, né? O console onde a gente quer gravar. Ou então a gente baixa diretamente o arquivo para salvar em algum outro lugar. Note que aqui tem diversos já dispositivos, né? Mas o que a gente tem interesse é o mais novo que foi adicionado aqui, que é justamente o Microbit Arcade Pro. Basta clicar nele e aí a plataforma vai entender que o código tem que ser adaptado para esse dispositivo. Então agora que eu já escolhi a plataforma correta, basta eu clicar aqui no botão de download. E para quem não sabe, a Microbit ela é tratada pelo computador geralmente como se fosse um pendrive. Olha só, aqui aparece ela já, nomeada Microbit. Basta eu clicar aqui e salvar então o código diretamente dentro da plaquinha. O que vai acabar acontecendo agora é o LED dela de status vai ficar piscando aqui atrás da placa. E depois que ele parar de piscar, o código então ele está carregado e pronto para a gente então jogar. Então o que acabou de acontecer agora é que você literalmente tem um jogo que pode levar no bolso ou na mochila para onde você quiser. Uma outra maneira também de se divertir é que a gente pode compartilhar esse código com os nossos amigos e eles podem abrir esse código ou num computador ou mesmo no celular ou num tablet. Nesse caso, o que vai aparecer para eles vai ser esse controle aqui e o jogo na tela, que vai ser um controle virtual e a gente pode jogar normalmente como se estivesse com qualquer outro jogo que a gente baixa nas lojas de aplicativo. Além disso, tem umas outras coisas muito legais com esses dispositivos. Deixa eu contar para você. Como eu falei antes, eu tenho aqui as outras duas versões de consoles para jogos, para a gente poder fazer a comparação. Eu tenho esse aqui, que é o Microbit Arcade DIY, e você já vai ver por que esse termo do it yourself ele faz sentido para essa versão.
Essa aqui foi uma das primeiras que eu consegui. E se você olhar, ele é muito parecido com um Game Boy, né? Bem fofinho, olha só, é compacto, fácil de carregar na mochila. E lembra que eu falei do negócio dos Lego? Então, nesse aqui, ele vem esses olhinhos que a gente pode colocar aqui atrás, ó. E é lógico que eu vou usar eles também aqui no Retro Arcade Pro. Dito isso, o Retro Arcade Education, ele é a programação interna. Se você olhar, ele não tem esse encaixe aqui para colocar a placa microbit. Ele usa a mesma plataforma de programação, que é o MakeCode Arcade, mas ele não precisa de uma placa microbit para a gente carregar os nossos jogos. Então essa já é uma diferença, né, desse aqui para os outros dois. Então nesse caso a gente só espeta aqui o cabo de gravação e que também é o cabo de carregamento, ele também tem uma bateria interna, né? E a gente grava o jogo e sai jogando. Ah, e essa coisa da gente poder conectar aqui a microbit nesses slots, tanto na versão Pro como na versão DIY, ela libera funções extras aqui no console. E já já eu conto para você quais são essas funções. A versão Arcade DIY, ela é mais minimalista, mas também é muito bonita. Olha só esse design legal. Além disso, ela tem esses conectores aqui que permitem que a gente acesse os pinos aqui da microbit, esses grandes, diretamente aqui pelo console quando ela está conectada. E nesse caso aqui, a gente usa 3 pilhas do tipo 3A para fazer a alimentação. Agora, uma coisa muito legal que tem nessa versão e que foi também usada na versão Pro é esse conector aqui. Vê se você consegue enxergar, que é o pino JACDAC. A tecnologia JACDAC é uma tecnologia de conexões rápidas muito legal, que é um negócio, inclusive, que eu fiz um vídeo aqui apresentando. E eu vou colocar a imagem aqui na tela agora, para que você possa ver rapidinho do que se trata. Mas eu já vou voltar daqui a pouco para falar um pouco mais sobre outras características e vantagens do Arcade Pro. Só que antes eu quero testar aqui o nosso primeiro jogo. Eu quero ver o primeiro jogo aqui rodando. E agora com o código gravado aqui na Microbit, hora de jogar, gente. Vou conectar aqui, ligar e olha só, tá pronto. E esses botões aqui, eles são programáveis, como tudo no jogo, obviamente. Tela, personagens, objetos, missões, placar, até o tempo e contagem na tela e textos. Olha, tô precisando praticar muito mais, que eu não tô indo muito bem aqui não. E olha que eu programei o jogo de um jeito bem fácil, né? Mas já perdi uma vida. E até que tá indo mais ou menos. Eu tô só no modo aleatório. Gira todos os botões, aperta tudo ao mesmo tempo e vê o que acontece. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, quase, quase. Ah, acabou. Game over pra mim. Mas tem mais algumas coisas legais aqui pra você ver. Primeiro que a gente tem um reset, obviamente. E a gente também tem um menu, né? Óbvio. Nesse menu, calma aí, a gente tem aqui a opção, vai com as setas, né? Para diminuir ou aumentar o áudio. Aqui para baixar o volume, aqui para subir o volume. Mesma coisa com brilho. Eu vou aqui para baixar o brilho, aqui para subir. Então aperto o A, ele aumenta. Eu tenho aqui a parte de mostrar alguns dados, né? Eu posso mostrar aqui os status ou deixar a tela completamente sem nada. E eu posso também mostrar outras informações e mudar aqui para X para sair. Mas para sair de qualquer parte do menu, basta aplicar o B, que ele também algumas vezes serve de reset, né? E não é bem o caso desse jogo aqui, mas às vezes funciona. Foi legal, né? Lembrando que se você quer ver mais detalhes dos outros dois, tem um vídeo exclusivo de cada um deles aqui no canal e eu deixei o link aqui embaixo para você conferir. E agora o código então virou um jogo físico que você consegue literalmente carregar no teu bolso ou na tua mochila. Além disso, tem mais umas coisas legais sobre esse kit que eu quero te contar. A primeira coisa é que, como embaixador oficial da Electrix aqui no Brasil, eu consegui para vocês aqui do canal um cupom exclusivo de 15% de desconto. Quem quiser equipar o laboratório ou mesmo dar de presente para o filho, dá uma olhada nos links que ficaram aqui embaixo e também no código do cupom, que vai ficar no comentário destacado ou então na descrição aqui desse vídeo. Mas também eu me coloquei à disposição do pessoal lá a dar suporte local aqui no Brasil. Ou seja, ajudar você antes mesmo de você fazer uma compra, ou então depois que você compra seu material, dar uma mão ali e tirar algumas dúvidas a respeito dos produtos.
inclusive da parte ali exatamente de compra e de entregas aqui no Brasil. E para você ter esse suporte comigo, basta você deixar um comentário aqui embaixo ou entrar em contato comigo lá pelo nosso Instagram. E caso você faça uma compra usando o nosso cupom, eu também posso te dar suporte depois que você receber o produto na sua casa. E a segunda coisa também muito importante é que o Microbit Arcade Pro, como você já viu até agora nesse vídeo, ele acabou reunindo o melhor de dois mundos e ainda acabou trazendo algumas vantagens a mais, além dos outros dispositivos que a gente já viu. Algumas vantagens que, comparado com os outros kits, só tem nele. A primeira e mais legal que eu achei foi que ele já vem com a bateria integrada dentro do corpo e é que ela pode ser carregada pelo próprio dispositivo. A gente só precisa em casa ter ali um daqueles carregadores de celular, espetar o cabinho ali e carregar. Eu dei uma olhada no manual e ele leva mais ou menos 1 hora para o carregamento completo. A única coisa que eu ainda não sei é quanto tempo a gente consegue ficar jogando nele até que a bateria precise ser novamente carregada. Mas se você quiser, eu posso descobrir e colocar também aqui nos comentários. E outra coisa também que eu achei incrível nele é a nova carcaça, né? O novo design que ele foi desenhado. E ainda tem mais coisas. Uma das coisas muito legais que o Arcade Pro pegou emprestado das outras versões foi, por exemplo, da versão Education, ele copiou os botões. Ele tem essa pegada aqui atrás, né? E tornava ele bem compacto. Mas olha só, quando ele veio para essa versão, ele já libera as mãos nessa posição. Então esse design, que ele melhorou inclusive, eu acho que o nome dessa experiência é a empunhadura, né? A maneira como a gente segura. E o design deles, principalmente aqui do Arcade Pro, permite um jeito de jogar bem confortável. Ele também copiou essa parte da carcaça que é muito resistente e é ideal para a gente trabalhar com o pessoal que às vezes é um pouco mais jovem. Também a questão de queda facilita bastante para não estragar. Agora, por que eu falo que reuniu o melhor dos dois mundos? Porque aqui a gente também tem essa tecnologia JackDack, que a gente consegue pegar aqui embaixo com as conexões, mas a gente também consegue usar a Microbit embarcada. Mas agora que vem a coisa legal, no momento que eu estou usando a Microbit aqui presa ao console, eu consigo manter os mesmos recursos que ela tem sozinha. Ou seja, se eu tiver duas microbits, eu consigo com essa controlar a outra. E eu posso transformar aqui o meu console de jogos em um controle joystick para o meu projeto ou o meu robozinho. Isso mesmo, um controle remoto. Agora me diz se isso não é incrível, né? Pensa aí, quantas possibilidades com apenas um dispositivo, né? Tudo isso graças a essa revolução causada por essas plaquinhas e toda a indústria que está se construindo em torno delas para facilitar a nossa vida. Sabe que quando eu fico olhando para esses dispositivos incríveis e como eles são relativamente fáceis de conseguir hoje em dia, não tem como a gente não lembrar do nosso tempo de escola, né? E agora mesmo eu fico pensando, né? Que tipos de jogos você criaria agora se pudesse ter um desses aqui na mão? Seria tipo um Pac-Man, alguma coisa estilo Super Mario? Comenta aqui embaixo que eu acho legal descobrir se a gente não tem aqui gostos parecidos. Eu confesso que eu entrei nesse review aqui bastante curioso sobre o que eu iria encontrar. E eu saio realmente impressionado. Se você quer transformar a maneira como se ensina ou aprende programação, esse aqui é o caminho mais divertido que eu conheço. E se você curtiu esse material, eu também vou deixar aqui do lado uma playlist com vários outros kits da marca Elecfreaks que eu já testei aqui no canal. E se você ainda não conhece o poder da Microbit, eu também vou deixar um vídeo bem legal aqui embaixo que inclusive é um comparativo dela com outra plataforma chamada Arduino. Então clique em algum deles aqui para a gente continuar aprendendo juntos e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!